O maior inimigo da sabedoria não é a ignorância, é o orgulho. A ignorância, quando humilde, aprende, mas o orgulho, ele se fecha, ele constrói muralhas dentro da mente, muralhas de certezas, de verdades absolutas. Tu phrases prontas o orgulho, faz da inteligência um altar e da opinião uma religião. Ele transforma pessoas pensantes em juízes do mundo e às vezes em prisioneiros de si mesmos. Quantas vezes dissemos, eu sei, quando, no fundo, só queríamos encobrir o medo de não saber. Quantas vezes usamos o conhecimento para evitar o desconforto de admitir. Talvez eu tenha ferido alguém, talvez eu não tenha escutado o suficiente, talvez eu tenha me protegido demais da dor do outro, mas o orgulho não permite essas pausas. Ele nos empurra para a frente, como se desacelerar fosse perder. Só que, na corrida do orgulho, nós perdemos a conexão. A sabedoria real menos aquela que nasce do coração exposto em Stein dizia. A verdadeira sabedoria vem da experiência. Mas que experiência é possível se o orgulho fecha as portas do sentir? O conhecimento que não passa pelo coração vira apenas acúmulo de informação. Mas a sabedoria, ela se forma quando somos humildes o bastante para reconhecer que podemos estar, ou que mesmo certos podemos ter ferido. O silêncio do orgulho é diferente do silêncio da paz. O silêncio do orgulho é muro, distância, ausência, é o não dito que pesa. Já o silêncio da paz é espaço, é escuta, é presença. A mente que cala o orgulho abre espaço para a escuta. E é ali que a sabedoria nasce, não para controlar, mas para servir. Você já viu um pedido de desculpas que não usava a palavra desculpa? Aqueles que dizem, se você se sentiu ofendido, me desculpe. Não foi minha intenção, mas você entendeu errado. Essas phrases são filhos do orgulho. São defesas da mente que sabe muito, mas sente pouco, porque o verdadeiro pedido de desculpa não protege o ego. Ele desarma, ele reconhece, ele doa. E isso só é possível quando a mente se curva diante do coração. Há algo grandioso em alguém que pensa com profundidade, mas há algo ainda maior em quem pensa com humildade, porque o orgulho pode vencer debates, mas só a humildade vence distâncias. Ela reconstrói laços, ela devolve o olhar nos olhos, ela tira o peso da palavra e devolve o calor da presença. Einstein, mesmo sendo um gênio, não se colocava acima da humanidade. Ele se via como parte dela. Falava de amor, de paz, de sensibilidade. Ele sabia que as grandes ideias não salvam o mundo sem grandes corações. E talvez seja esse o chamado agora. Descer do altar do intelecto e caminhar entre as dores humanas com empatia, humildade e escuta verdadeira, porque quando o orgulho se cala, a sabedoria enfim pode falar. Mentes que tocam corações. No fim, o que permanece não é o quanto sabíamos, mas o quanto fomos capazes de tocar alguém com o que sabíamos. A mente humana pode ser um farol, pode iluminar caminhos, pode abrir horizontes, mas, se ela não estiver conectada ao coração, sua luz se torna fria, distante e impessoal. E o que o mundo mais precisa não são de respostas perfeitas, mas de presenças reais. O verdadeiro brilho da mente não está no que ela domina, mas no que ela entrega, na capacidade de escutar com atenção, de acolher sem julgamento, de oferecer saberes com humildade, sem precisar subir no pedestal da razão. Porque uma mente que sabe, mas não ama, pode construir coisas incríveis, mas também pode destruir o que não entende. Já uma mente que se abre ao sentir, cura, transforma, humaniza. Vivemos tempos em que o barulho da opinião é mais forte do que o silêncio da reflexão. As pessoas têm pressa, querem ser a última palavra, mas talvez o verdadeiro sábio seja aquele que abre espaço para o outro falar, talvez o mais inteligente entre nós seja aquele que usa o próprio saber para suavizar a dor alheia, não para aumentá-la. Einstein falava da importância do mistério, da beleza de não saber tudo, do valor da imaginação e da bondade. É exatamente isso que falta em muitas mentes brilhantes por aí. Gentileza, porque não é difícil ter conhecimento. Difícil é manter a sensibilidade viva diante de um mundo que insiste em apagá-la. Se sua mente pensa diferente, mas seu coração ainda sente, então você ainda está inteiro. Se você consegue pausar um argumento para enxugar a lágrima de alguém, então você ainda está no caminho certo. E se
Mesmo em meio ao caos, você escolhe ouvir antes de reagir, abraçar antes de julgar, ficar antes de fugir. Então saiba, você carrega dentro de si uma das formas mais raras de inteligência. A mente que toca corações. Que este vídeo seja um lembrete. O mundo não precisa apenas de pessoas inteligentes, precisa de pessoas conscientes, humanas, pessoas que pensam com o coração e sentem com a mente. Esse é o equilíbrio. Essa é a verdadeira grandeza. Se esta mensagem tocou você de alguma forma, verifique se já está inscrito no canal. Deixe seu like para que esse conteúdo alcance mais pessoas e escreva nos comentários o que você sente que a sua mente ainda precisa lembrar. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá. Sinta, reflita e continue humano. A mente humana se torna pequena quando o coração se fecha. O intelecto sem alma. Vivemos em uma era em que a inteligência é reverenciada como um troféu. Celebramos cérebros velozes, lógicas afiadas, argumentações impecáveis, mas é de algo essencial. Uma mente brilhante pode se tornar sombria quando o coração se fecha. Einstein, com toda a sua genialidade, sabia disso. Ele sabia que o verdadeiro valor do conhecimento não está apenas em saber mais menos, mas em sentir mais profundamente o que se sabe. Porque conhecimento sem compaixão é arma, é cálculo sem consciência, é razão que se perde no orgulho. E talvez seja por isso que, em tantos lugares, vemos mentes tão afiadas agindo com tanta frieza. Intelectuais, pensadores, desconectados, sabem tudo menos sentir. Uma mente fechada não nasce da ignorância. Ela nasce do medo de ceifar, medo de se envolver, medo de sentir demais e perder o controle. Então a pessoa se blinda, veste a lógica como armadura, faz da ironia uma defesa, reduz tudo a dados, estatísticas, argumentos racionais. Mas o que é uma mente brilhante que não sabe amar? É triste. É uma mente que enxerga o mundo, mas não se conecta a ele. O coração fechado transforma o intelecto em pedra. A sabedoria vira arrogância, a linguagem vira debate, a presença vira ausência, e o ser humano vira máquina menos eficiente, produtiva, mas incapaz de abraçar. A mente sem coração é veloz, mas vazia. Cria teorias, mas destrói pontes. Organiza o mundo, mas fragmenta o ser. E assim surgem líderes sem alma, pensadores sem humanidade, pessoas que sabem o que fazer, mas não sabem por que fazer. Einstein dizia que a mente deve ser uma serva do coração, não o contrário. Mas o que vemos é justamente o oposto: corações retraídos, sentimentos abafados e mentes funcionando no piloto automático. A sociedade nos treina para pensar, mas não para sentir. Nos ensina a argumentar, mas não a escutar. Nos prepara para vencer debates, mas não para sustentar silêncios. E nisso, perdemos o essencial. Você já conversou com alguém que sabia muito, mas não te via de verdade? Aquela sensação de estar diante de uma enciclopédia, mas com frio, com ausência, com uma lacuna invisível entre palavras e alma. Essa é a mente quando o coração está trancado. Ela sabe, mas não entende. Ela fala, mas não toca. Ela pensa, mas não transforma, porque o que transforma é o amor. E é a sensibilidade. O coração é a bússola que aponta onde aplicar o que se sabe. Sem ele, a mente vira um mapa sem direção. E quanto mais nos distanciamos do sentir, mais a mente se torna pequena. Sim, pequena, porque por mais grande que seja seu intelecto, se ele não acolhe a dor alheia, ele serve apenas a si mesmo. E isso não é grandeza. É vaidade, mas há um caminho de volta. E ele começa com silêncio, com pausa, com a coragem de olhar para dentro e perceber que algo está faltando. Não é leitura, não é técnica, não é argumento, é coração, é voltar a sentir, a se importar, a se abrir, mesmo que doa, mesmo que exponha, mesmo que te torne vulnerável, porque é nesse lugar que nasce a verdadeira sabedoria. Quando o sentir volta, o saber se ilumina. Nem toda inteligência é luz. Às vezes, ela cega. Cega quando nasce do ego. Cega quando se desconecta do corpo. Cega quando rejeita o que é frágil, lento ou invisível. Mas há um momento sutil, silencioso, quase sempre solitário, em que algo dentro da mente cansada se quebra. E é aí que o coração encontra uma brecha para voltar. O retorno do sentir não é espetacular, é íntimo.
Às vezes começa com uma lágrima inesperada, diante de um gesto simples. Ou you calm, na garganta ao ouvir uma música esquecida, ou com a vergonha silenciosa de ter ferido alguém com palavras certas demais. É nesse momento que a mente percebe. Ela sabe muito, mas vive pouco. A mente, sem o coração, se ocupa, mas não se entrega, produz, mas não participa, analisa, mas não abraça. Quando o coração volta, a mente se ilumina não porque sabe mais, mas porque reconhece os limites do saber. Ela aprende a perguntar diferente. Como posso aliviar a dor do outro? Será que estou escutando ou apenas esperando minha vez de falar? Minha lógica é justa, mas é gentil. Einstein falava da importância da imaginação, mas também da bondade. Para ele, não bastava compreender o universo. Era preciso lembrar de proteger a vida que nele pulsa. A mente pode construir foguetes, mas o coração é quem decide se eles levam cura ou destruição. E é isso que diferencia o sábio do técnico, o humano do mecânico, o consciente do programado. Você já percebeu como a sociedade aplaude quem pensa rápido, mas desconfia de quem sente profundamente? Chorar é fraqueza, duvidar é insegurança, ter empatia é frescura. Mas o mundo não está doente por falta de conhecimento, está doente por falta de sentimento verdadeiro. Por isso, quando o sentir retorna, a mente não se encolhe, ela expande, porque finalmente tem um motivo para existir que vai além de provar algo. Ela quer contribuir, ela quer cuidar, ela quer amar com consciência. A mente iluminada pelo coração não brilha para se exibir, ela brilha para guiar. Ela entende que há dores que não se resolvem com lógica, há feridas que não pedem solução, mas presença. E que ouvir é um ato mais revolucionário que falar. Você já escutou o silêncio de alguém que está à beira do colapso? Já olhou nos olhos de alguém que desistiu de ser entendido? Já sentiu a dor de uma criança que cresceu sendo chamada? A mente sem o coração desvia o olhar, justifica, psicologissa, corrige, mas a mente que sente, fica, se inclina e diz: eu não entendo tudo, mas estou aqui. E é nesse instante, nessa entrega sem manual, sem resposta pronta, sem fórmulas, que nasce a verdadeira inteligência, a que toca, a que liberta, a que não precisa vencer, apenas estar junto. Empatia, a linguagem que nenhum livro ensina. A empatia não se aprende em manuais. Ela não nasce de um argumento bem construído, nem de um discurso emocionante. Ela nasce no silêncio, no vazio que se forma quando largamos a necessidade de estar certos e nos abrimos para sentir o outro. Empatia é uma linguagem sem palavras. É o gesto antes do raciocínio, o olhar que diz: eu não sou você, mas me importo com o que você sente. E não a mente, por mais brilhante que seja completa sem isso. A inteligência pode construir pontes, mas só a empatia sabe atravessá-las. Ela nos leva onde o intelecto não consegue pisar, porque o intelecto analisa, mas a empatia se oferece. Ela se curva, ela acolhe, ela não precisa entender para aceitar. E isso é revolucionário. Estamos tão condicionados a provar nosso ponto, a vencer debates, a desmontar argumentos alheios, que esquecemos de algo básico. Não se trata de vencer, mas de permanecer humano. De que adianta estar certo se o outro sai da conversa mais ferido do que entrou? De que adianta conhecer o mundo se não somos capazes de cuidar de quem está ao nosso lado? Einstein, apesar de viver entre fórmulas e teorias, via a empatia como o eixo da existência, porque o universo, para ele, não era apenas um campo de forças e matéria, era um lugar de interdependência, onde tudo e todos estão conectados. E se tudo está conectado, então machucar o outro é ferir a si mesmo, negar o outro é negar parte da própria humanidade. Empatia é o que transforma uma mente fria em presença viva. Ela impede que o saber se torne arrogância. Ela impede que a razão se transforme em pedra. Ela impede que a ciência esqueça o ser humano. Ainda assim, tantas pessoas se escondem da empatia, com medo de parecerem fracas, com medo de se abrirem e não serem acolhidas, com medo de sentir demais. Mas sentir demais não é fraqueza, é coragem, é ousar permanecer com o coração aberto. No mundo que ensina o contrário, a empatia não exige perfeição, ela exige disponibilidade, estar presente, estar atento, estar vulnerável. Ela não pede que você resolva o problema do outro, mas que você não fuja dele, que você não minimize, que você não diga, é só pensar positivo. Ela pede que, Voca is water, escuta, você liberta,
porque o que aprisiona não é só a dor, é sentir essa dor sozinho. E é aí que entra o verdadeiro papel da mente: criar espaços de segurança, de escuta, de presença real. A mente sem empatia busca vencer. A mente com empatia busca compreender. E é nesse pequeno, mas poderoso desvio que o tudo muda. Em um mundo onde todos querem ser ouvidos, quem escuta com o coração se torna raro e coeme raro, cura. Porque às vezes a coisa mais sábia que alguém pode fazer é simplesmente dizer: eu sinto com você. A sabedoria começa quando o orgulho se cala. O maior inimigo da sabedoria não é a ignorância, é o orgulho. A ignorância, quando humilde, aprende, mas o orgulho, ele se fecha, ele constrói muralhas dentro da mente, muralhas de certezas, de verdades absolutas. Do phrases prontas o orgulho faz da inteligência um altar e da opinião uma religião. Ele transforma pessoas pensantes em juízes do mundo e às vezes em prisioneiros de si mesmos. Quantas vezes dissemos, eu sei, quando, no fundo, só queríamos encobrir o medo de não saber. Quantas vezes usamos o conhecimento para evitar o desconforto de admitir: talvez eu tenha ferido alguém, talvez eu não tenha escutado o suficiente, talvez eu tenha me protegido demais da dor do outro. Mas o orgulho não permite essas pausas. Ele nos empurra para a frente, como se desacelerar fosse perder. Só que, na corrida do orgulho, nós perdemos a conexão. A sabedoria real menos aquela que nasce do coração exposto em Stein dizia: a verdadeira sabedoria vem da experiência. Mas que experiência é possível se o orgulho fecha as portas do sentir? O conhecimento que não passa pelo coração vira apenas acúmulo de informação. Mas a sabedoria, ela se forma quando somos humildes o bastante para reconhecer que podemos estar, ou que mesmo certos podemos ter ferido. O silêncio do orgulho é diferente do silêncio da paz. O silêncio do orgulho é muro, distância, ausência, é o não dito que pesa. Já o silêncio da paz é espaço, é escuta, é presença. A mente que cala o orgulho abre espaço para a escuta. E é ali que a sabedoria nasce, não para controlar, mas para servir. Você já viu um pedido de desculpas que não usava a palavra desculpa? Aqueles que dizem: se você se sentiu ofendido, me desculpe. Não foi minha intenção, mas você entendeu errado. Essas phrases são filhos do orgulho. São defesas da mente que sabe muito, mas sente pouco, porque o verdadeiro pedido de desculpa não protege o ego. Ele desarma, ele reconhece, ele doa. E isso só é possível quando a mente se curva diante do coração. Há algo grandioso em alguém que pensa com profundidade, mas há algo ainda maior em quem pensa com humildade, porque o orgulho pode vencer debates, mas só a humildade vence distâncias. Ela reconstrói laços, ela devolve o olhar nos olhos, ela tira o peso da palavra e devolve o calor da presença. Einstein, mesmo sendo um gênio, não se colocava acima da humanidade. Ele se via como parte dela. Falava de amor, de paz, de sensibilidade. Ele sabia que as grandes ideias não salvam o mundo sem grandes corações. E talvez seja esse o chamado agora: descer do altar do intelecto e caminhar entre as dores humanas com empatia, humildade e escuta verdadeira, porque quando o orgulho se cala, a sabedoria enfim pode falar. Mentes que tocam corações. No fim, o que permanece não é o quanto sabíamos, mas o quanto fomos capazes de tocar alguém com o que sabíamos. A mente humana pode ser um farol, pode iluminar caminhos, pode abrir horizontes, mas, se ela não estiver conectada ao coração, sua luz se torna fria, distante e impessoal. E o que o mundo mais precisa não são de respostas perfeitas, mas de presenças reais. O verdadeiro brilho da mente não está no que ela domina, mas no que ela entrega, na capacidade de escutar com atenção, de acolher sem julgamento, de oferecer saberes com humildade, sem precisar subir no pedestal da razão. Porque uma mente que sabe, mas não ama, pode construir coisas incríveis, mas também pode destruir o que não entende. Já uma mente que se abre ao sentir, cura, transforma, humaniza. Vivemos tempos em que o barulho da opinião é mais forte do que o silêncio da reflexão. As pessoas têm pressa, querem ser a última palavra, mas talvez o verdadeiro sábio seja aquele que abre espaço para o outro falar, talvez o mais inteligente entre nós seja aquele que usa o próprio saber para suavizar a dor alheia.
não para aumentá-la. Einstein falava da importância do mistério, da beleza de não saber tudo, do valor da imaginação e da bondade. É exatamente isso que falta em muitas mentes brilhantes por aí. Gentileza, porque não é difícil ter conhecimento. Difícil é manter a sensibilidade viva diante de um mundo que insiste em apagá-la. Se sua mente pensa diferente, mas seu coração ainda sente, então você ainda está inteiro. Se você consegue pausar um argumento para enxugar a lágrima de alguém, então você ainda está no caminho certo. E se, mesmo em meio ao caos, você escolhe ouvir antes de reagir, abraçar antes de julgar, ficar antes de fugir, então saiba, você carrega dentro de si uma das formas mais raras de inteligência. A mente que toca corações. Que este vídeo seja um lembrete. O mundo não precisa apenas de pessoas inteligentes, precisa de pessoas conscientes, humanas, pessoas que pensam com o coração e sentem com a mente. Esse é o equilíbrio. Essa é a verdadeira grandeza. Se esta mensagem tocou você de alguma forma, verifique se já está inscrito no canal. Deixe seu like para que esse conteúdo alcance mais pessoas e escreva nos comentários o que você sente que a sua mente ainda precisa lembrar. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá, sinta, reflita e continue humano.